Bem, amigos, bom dia, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você a respeito da cidade de Alcântara. A primeira parte dessa história que eu vou contar para você é uma visita que eu fiz lá com uma equipe maravilhosa, visitei alguns museus. Na oportunidade, eles vão contar várias histórias sobre a cidade, inclusive a Rua das Lamentações, explicar por que essa rua se chamava assim, e você vai acompanhar conosco nessa matéria agora. Bom, aqui de fundo é o museu, né? Um dos museus aqui da cidade de Alcântara, que a gente teve a graciosidade de poder conhecer. Como falei para você agora há pouco, a gente não pôde filmar a parte de cima por uma questão de ser tombado, né, pelo governo do estado, e não pode fazer, só a parte de baixo. Mas você vai acompanhar, a gente vai visitar outros ambientes agora e você acompanha com isso aqui nas redes sociais. A casa para o Maranhão é de muita importância, né, não? Com certeza, o Museu Histórico de Alcântara ele abrange um pouquinho sobre a nossa cidade, né, sobre a memória do alcantarense, sobre como era viver dentro de uma residência, que o museu ele retrata, né, como era essas pessoas que tinham condições, eram abastadas a viver dentro da casa, e a gente mostrar isso hoje para os alcantarenses entenderem um pouquinho dessa nossa história é muito importante. E eu me sinto privilegiada de estar aqui, né, através do Instituto Federal, né, e falar sobre isso para mim é importante porque eu passo algo que eu consegui entender para outras pessoas e isso é muito bom. A gente sabe que é muita procura, né? Cada escola é uma particularidade porque é diferente, né? A gente pega criancinhas do jardim até o ensino médio, também superior. Então, para a gente ter essa amplitude de passar para várias pessoas de vários graus escolares é muito legal, porque a gente se comunica de forma diferente. Se comunicar com as crianças do jardim é muito diferente de se comunicar com os meninos do ensino médio, né? Então, é algo maravilhoso. Aí eu me transformo numa atriz, assim, porque cada um é uma forminha de se comunicar e eu tento passar o meu melhor para que eles possam compreender o que a gente está ensinando aqui. Porque falar de história, às vezes, é uma coisa não muito legal, às vezes as pessoas que não estão interessadas, não tem muita questão de querer conhecer, mas a gente tenta passar de uma forma divertida para que eles possam se ligar com a história do museu e com a gente também. Nós chegamos na parte que temos essas grades. Não são grades de senzala, tá? São grades de penitenciária. A nossa penitenciária é a antiga Casa, Câmara e Cadeia, que hoje é o prédio da prefeitura, tá? Que é aquele prédio branco em frente à ruína de São Matias. Lá, além de ser Câmara e Cadeia, ela também foi a maior penitenciária do estado do Maranhão. Começou a funcionar como penitenciária a partir do finalzinho do ano. Esse daqui é o poço da residência, que tem 12 metros de profundidade, tá? O seu Tonino mandou escavar para suprir a necessidade de água aqui na residência, e até hoje a gente usa para isso, para suprir a necessidade de água na casa. A gente usa uma bomba elétrica para tirar água do poço, para poder dar descarga no banheiro, para usar também na nossa cozinha. E ele utilizava aquela bomba manivela que está ali do lado, que é gigantesca, e tinha que fazer muita força, né, para poder a água subir, já que são 12 metros de profundidade. A grade também não existia, foi o museu que colocou por segurança, e as plantinhas que estão aí é o charme do poço. Plantinha? E o seu Antoniano é comerciante, como eu já falei para vocês, então aqui a gente tem esse pouquinho que sobrou desse grande comércio. Ali do lado, as leiteiras, que serviam para armazenagem de leite, grãos e cereais. Querosene Jacaré, que era um dos produtos que ele vendia. Então, essa daqui é a logomarca do Querosene Jacaré, que é um produto da empresa Esso. Aqui nós temos os serrotes, que eram para serragem nas madeiras, esse chamado roladeira e esse de grupião. Precisava sempre de 2 pessoas. E aqui a gente tem balanços da marca Filizola, que eram para Pedro. O seu Edmar, ele foi diretor aqui do museu. Ele não herdou a casa, porque, como eu falei para vocês, foi vendida, mas ele ainda, por ser o diretor, conseguiu fazer muita coisa aqui dentro da casa, deixar o seu legado, sua história, e conseguiu ainda doar, né, essas máquinas datilográficas que a gente tem aqui, que são um computador do século XX, e também aquela coleção de livros que está ali, em especial o Barça, que é o pai do Google. Vocês sabiam que não tinham Google as pessoas que estudavam,
tinham que procurar tudo aí no Barça. Ele tem tudo, gente, tudo que acontecia no mundo, né, nos séculos passados, inclusive o corpo humano também. Ali, ó, daquele lado, a gente tem essas placas que foram utilizadas no museu de rua na cidade. Quem quiser fotografar, é importante fotografar essa de cronologia 1 e cronologia 2, tá? Porque elas mostram aí datas importantes que aconteceram não somente aqui em Alcântara, mas também no Maranhão. E eu quero destacar essa daqui para vocês, ó, que é a ruína de São Matias, a igreja da Matriz, que chamamos assim, né, de Matriz, porque foi a nossa primeira construção. Ela foi reerguida antes de 1648 e, como vocês podem ver, no ano de 1904, ela ainda tinha as paredes completas, tanto de um lado quanto de outro. Só o teto que não existia aí, tá? Ó, aqui eu apresento para vocês o pedacinho do que sobrou da cozinha suja da residência, tá? Que é chamada de cozinha suja não porque a cozinha era nojenta ou algo desse tipo, mas porque aqui eles utilizavam esses estilos de forno que são a lenha e era muita fumaça e essa fumaça acabava grudando na parede porque aquele respiro que está ali não era o suficiente para essa fumaça se dispersar, então ela grudava grande parte, deixando todo o ambiente escuro, né? Então por isso o nome cozinha suja. Além disso, aqui também eles matavam os animais para consumo, para depois fazer a comida bem gostosa, deliciosa, para poder o empregado da confiança do Senhor pegar aqui essa comida e subir a escada da confiança que está aí do lado, né, para poder chegar na cozinha limpa da residência, tá? É importante ressaltar que a cozinha suja não era só esse pedacinho, ela era bem maior, mas o museu fez algumas adaptações e ela acabou ficando nesse espaço que a gente tem. Estão aqui não são da família, mas são ferros que eram para marcar os animais, mas na época que existia escravidão também era, claro, para marcar as pessoas, para saberem que tinham dom. Alcântara é o município da região metropolitana de São Luís, no estado do Maranhão, no Brasil. Sua população, em 2021, foi estimada em 21.126 habitantes e possui uma área de 1.457,96 quilômetros quadrados. A questão dos aparelhos de som. Os aparelhos de som surgem aí por volta de 1900, acho que a questão do Thomas Edison, ele que vai inventar isso, não estou enganada, ele vai desenvolver o fonógrafo, o gramofone, tá? Faz tempo que eu li. E aí a gente tem os aparelhos, os instrumentos, se lembrar a questão do tambor, das caixas, esses eram os instrumentos musicais que existiam no nosso território, tá? Aí a gente vai lembrar que ele vai misturar com outras culturas e aí a gente tem esses instrumentos na casa, mais voltado para a questão do entretenimento, tá bom? Aqui um pouquinho que eu posso destacar para vocês é a questão do lavatório. A gente vai lembrar que dentro dessa estrutura não tinha banheiros. Para falar a verdade, banheiro é recente. A estrutura de banheiro que a gente tem dentro da casa é muito recente, está mais voltada à questão da evolução da higiene, tá? E a medicina também. E a gente vai destacar os avanços, tanto da área da medicina quanto da parte da higiene. Os pisos que eram um hábito no século XVIII. Metade do século XIX, que a gente vai perder aí esse hábito, a gente vai agradecer a perda desse hábito, tá? Aqui a gente tem um pouquinho também, que eu posso destacar para vocês também, a questão das cadeiras. Elas também são uma inovação sobre a questão da fácil de desmontar, surge aí também no começo do processo aí de industrialização, fácil de desmontar, transportar, o criador dela, isso, estou enganado, o Toneio que vai criar esses modelinhos aí que a gente conhece. Agora que eu posso destacar para vocês esse aqui, né? A questão mais cultural é sobre a questão dos 3 lugares na poltrona. Excluem o violão e pensam só na poltroninha. O que vocês lembram aí da questão da poltroninha? Características originais da construção, tá? Que é o poço. A gente vai lembrar que está relacionado com o poder aquisitivo, tá? Não era todo mundo que tinha aí um poço dentro do quintal. Está ligado aí à história de fazer as atividades domésticas, né? Facilitar as atividades domésticas da casa.
Viu, rapaziada? Casas típicas da nossa cidade. Vejam bem, 2 janelas e uma porta, eu tenho uma meia morada. 4 janelas e uma porta, eu tenho uma morada inteira. Olha esse detalhe aqui, uma porta e 6 janelas. Isso aqui tudo eram casas. Uma porta e 9 janelas. Essas casas aqui, elas seriam chamadas de morada inteira e meia, como fosse uma morada inteira e mais uma meia morada juntas. Por que essas casas enormes? Porque era comum os filhos casarem e continuarem a morar com os pais. Então, na hora do almoço, era aquela correria de criança para todo lado e aquela mesa enorme, cheia de gavetas. Por que gavetas? Meio-dia, hora do almoço, alguém bate a porta. Epa, estão batendo na porta, guarda comida, guarda comida. E tocava. A visita adentrava a casa, os moradores, bando de safado, já tudo combinado, começava um teatro. Bocejos, espreguiçamento, caracterizando que já haviam almoçado e queriam descansar, até a visita se tocar que estava sendo inconveniente. Se retirava, abre as gavetas de volta. Isso que eram os avarentos de plantão da época. Canhengas. Nós temos 3 capelas dessa aqui na rua, um total de 7 capelas dessa na cidade, são as 7 estações da Via Sacra. Tá? Crianças, eu vou mostrar agora, rapaziada, vou mostrar agora a matéria-prima que era utilizada nas construções. Legal? Vocês entenderam? Vou apresentar a matéria-prima que era utilizada nas construções. Nós sabemos que na época não existia cimento. Então o que que eles usavam? Usavam pedra, o barro e o óleo de baleia. O óleo de baleia era muito raro para o Brasil, porque o Brasil não tem um histórico grande de caçadores de baleia, salvo no Paraná, no Rio de Janeiro, que ainda tem a pedra do arpoador. Então isso gerava custos, que tinha que vir da Europa, né? Além da construção, o óleo de baleia também era utilizado na iluminação pública. Ele tem um grande teor inflamável. E por gerar custos, aqui ele foi substituído pelo óleo de mamona, o azeite carrapato, ficando o óleo de baleia só para iluminação. Então, o óleo de mamona deu certo. Mas o que é que dava liga, o que é que dava consistência, era esse detalhe aqui, ó, as conchas do mal. Observe, as conchas que eram trituradas com o objetivo de extrair o calcário. Do teu lado aí na parede tem, ó, bem aí, ó, esse pedacinho aí, ó, tá vendo? Então, o objetivo, isso aqui é a casca de samambi, não é sarnambi, samambi. É um crustáceo mais refinado. É daí que vem aquela expressão, minha casa não é de palha, minha casa é de pedra e cal, por conta do calcário, entendeu? Aqui, pessoal, nós estamos exatamente no interior de um dos palácios que foi construído para hospedar o imperador Dom Pedro II, tá bom? Tratando-se da nossa cidade, essa obra aqui não chega a ser tão antiga. Como assim, Chicão? Porque aquele prédio ali, por exemplo, essa outra casa, elas são bem mais antigas do que essa ruína aqui. A referência para essa casa aqui é a Guerra Civil nos Estados Unidos, entre 1861 e 65, a Guerra da Secessão, onde foi decidido o destino da escravidão americana. Dizia-se aqui na cidade que enquanto acontecia a guerra lá nos Estados Unidos, aqui na nossa cidade acontecia uma batalha pessoal entre os barões de Pindaré e Mearim, quando houve rumores que o imperador Pedro II faria uma visita a São Luís, a capital da província, por consequência viria até Alcântara. Por que Alcântara? Qual a importância que essa cidade tinha para o cara mais importante do país vir aqui, Vossa Alteza, o imperador do Brasil? Nesse período, apesar de se falar muito em abolição, que era uma ameaça constante, ainda assim a região aqui era conhecida como o Celeiro do Maranhão, que eu esqueci de falar isso a vocês, título adquirido lá no século XVII, quando ela foi elevada à condição de vila, certo? E por coincidência, nesse período aqui foi vivenciado o maior período aristocrático da nossa história. Foi o período em que Alcântara teve 4 barões, nós tivemos 3 senadores, 3 governadores, 6 deputados e 4 heróis da Guerra do Paraguai.
Dizia-se na época que Alcântara era a menina dos olhos do imperador, pagava altos tributos, tinha trânsito livre dentro do Paço Imperial. Então o alcantarense Antônio Pedro da Costa Ferreira, aquele cara que eu disse agora que fundou a Polícia do Estado e tal, aquela coisa toda, na época ele era chefe do Partido Liberal, os Bentivis, ele se antecedeu e disse que iria construir um palácio para hospedar Vossa Alteza e sua comitiva quando aqui chegasse. Uma forma de agradar o imperador, ele começa a construir esse cara aqui. Simultaneamente, o chefe do Partido Conservador, os Cabanos, que era o brigadeiro Teodoro Azevedo Coutinho, né, que foi o segundo a receber o título, ele disse, olha, os conservadores, os liberais estão construindo um palácio para o imperador, não fiquemos atrás, vamos construir também, e o que ficar mais bonito, Vossa Alteza dará a honra de se hospedar. E a partir daí se faz uma disputa até imoral para uma cidade, uma região que já estava afetada economicamente. O imperador tomou conhecimento dessa disputa, ficou muito aborrecido, bateu o martelo, decidiu não vir. Ele não veio, as duas obras pararam, nunca foram concluídas. Tá certo? Por que ele não veio? Para dar um puxão de orelha nesses caras? Não. Ele não veio porque ele tinha conhecimento da atual situação econômica da região. Portanto, ele achou um gasto desnecessário. Entendeu? As duas obras pararam, nunca foram concluídas. Só que essas pedras todas foram pedras importadas de Portugal. Isso gerou custos altíssimos para uma cidade que já estava afetada. Tá? Lá em frente a ela, nós temos a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, que é onde eu falei do fenômeno ainda há pouco para vocês, mas teve turma que não viu. Chegam aqui para vocês entenderem. Tá? A igreja em si, começa a obra dela, vamos aqui na sombra aqui, professor, começa a obra dela em 1660, a igreja. Ficou pronta em 1690. Foram 30 anos de obra, porque simultaneamente foi construído ao lado o convento das Irmãs Carmelitas. Lembra que eu mostrei essa foto lá no museu? O convento do lado que está intacto ainda. Tá? Para quem estava lá dentro do museu agora por último, que eu expliquei aquela questão da maçonaria, vocês estavam juntos, tá? O pessoal vai ficar lá, eles não vão vir. Chamou a atenção de vocês esse mosaico que a cidade traz nas ruas de Alcântara? Sim. Né? Então aqui eu tenho o triângulo e eu tenho o losango. O losango dividido ao meio, em qualquer vértice, ele dá dois triângulos. Então vem representar a pirâmide da maçonaria. Por quê? Assim como a corte, todos os aristocratas de Alcântara eram maçons. Então eles faziam apologia à maçonaria tudo. Então o triângulo ele vem representar a pirâmide da maçonaria que tem o olho, né? Que é o olho de Deus, o olho de Horus, o olho que tudo vê, que está representado ali, ó, naquele buraco lá abaixo da cruz, ó, no formato do olho. E ali acontece o fenômeno. Uma vez no ano, no equinócio, no solstício de outono, o sol invade o olho de Deus e vai iluminar o altar em estilo neoclássico rococó lá no fundo da igreja. É surreal, isso acontece entre 20 a 23 de março. Além dele, nós temos o girassol, que está aqui, ó, entalhado em todas as portas e janelas do casarão. Tá? Esse girassol está lá no interior da Igreja do Carmo. Lá dentro nós temos o compasso, o esquadro e a foice. Venho aqui para me lhe mostrar realmente a fachada principal do palácio, gente. Mostrar a fachada principal do palácio, que é essa daqui. Nós já vamos saindo aqui, galera. Ó, essa é a fachada principal do palácio. Essas pedras, na disposição que ela se encontra aqui, ó, pega ela mentalmente e joga aqui na fachada. Vou mostrar uma foto com essas pedras em cima, que eu tenho no meu telefone. Todos que entrassem nessa casa, dá um close em cima. Todos que entrassem nessa casa, ó, entraria sob o olhar de Deus. Tá? E acima dele aqui está o girassol também. Esse girassol, na linguagem maçônica, é lido como a flor do lótus. Esse aqui é um dos azulejos mais famosos e mais antigos do Maranhão. É o estampilha ou estampilhado ferradura. Ó, lembra a ferradura? Não lembra? Então, para montar a ferradura, eu tenho 4 azulejos. Para montar a flor, eu tenho 4 azulejos. Para montar a cruz, 4 azulejos. Então, a característica do azulejo português são 4 peças para montar um desenho. Todos eles aqui foram pintados à mão, tá? Ó, esse aqui já é uma réplica, ó. Mas esse aqui não, pintado à mão, ó. Você sente o relevo. A barra das casas aqui, ó, tá vendo o beiral? Todas elas têm essa barra branca abaixo, ok?
Essa barra branca é chamada de cimalha. Veja a disposição das telhas a partir da cimalha. A primeira camada de telha que está em côncavo eu tenho eira e a segunda eu tenho beira. Aqui é uma casa com eira e beira. Era uma forma de demonstrar o valor financeiro, o valor aquisitivo das famílias. Então, Alcântara tem casa com eira e beira, tem casa com eira, beira e tribeira, né? Que era algo jamais de poder bem maior, e temos casas sem eira e nem beira, lá da esquina. Foi o que o barão disse à filha quando a deserdou, que queres com esse negro que não tem eira nem beira, ou seja, que não tem nada, não tem onde cair morto. Legal. Pessoal, essa fonte aqui, estão vendo a data? 1714, portanto, o início da segunda década do século XVIII. Essa fonte aqui ela está ligada, interligada ao lençol freático, desde a sua fundação, nunca ficou um dia sequer sem jorrar, mesmo no pior período de estiagem, como nós estamos passando agora, nós estamos água aqui. Essa fonte de 1714, ela foi fundada pelo português Jerônimo de Albuquerque. Inicialmente, ele só fez a cacimba. Esse montão aqui que ele fez, esse fontão aqui, já foram pessoas da cidade. Aqui existe uma história muito louca de um tipo de escravizado, tá? A história de um tipo de escravizado que constantemente eram discriminados pelos outros negros. Negros discriminados por outros negros. Né? Até uma forma irônica de determinar que isso aqui era uma exclusividade escrava, porque aqui eles bebiam, lavavam suas roupas e tomavam banho. É essa pedra aqui em cima que é chamada de cabeça de negro. Tá? Uma forma irônica de determinar que isso aqui era exclusividade deles. Esse tipo de escravizado que constantemente eram discriminados aqui, eram os caras conhecidos como negros tigres. Esses caras, eles tinham como tarefa principal jogar fora os excrementos dos brancos, jogar fora o cocô dos brancos. Eles faziam em pinicos, eles pegavam e jogavam no recipiente maior. Quando tivesse uma certa quantidade, iam descartar no mar, no famoso beco da bosta. São Luís tem, no centro-estado. Nós sabemos que fezes e urina acondicionada, guardada, produz muita substância. Isso acaba virando um ácido, amônia, metano, ureia. Então, quando eles iam descartar isso no mar, de certa forma, no molejo do corpo deles, aquela coisa acabava respingando na pele escura, que deixavam manchas brancas. Por isso a conotação tigres, pareciam tigres. Mas essa era uma conotação que variava muito de região para região. Em algumas regiões do país eram chamados de tigres, outras eram chamados de burungos. Na região do norte e nordeste, eles eram chamados de enfesados, e tinha duplo sentido, por carregarem fezes e pela expressão facial, enfesado, zangado. Não dava para só ir carregando isso. O critério utilizado para se eliminar. Em 1648, o Arraial de São Matias foi elevado à condição de vila, passa a ser chamada Vila de Santo Antônio de Alcântara, e por decreto da corte, Arraiais elevada à vila teria que erguer a igreja da matriz, que por coincidência já estava pronta, a casa de câmara e cadeia, e ergueu o Pelourinho. Pelourinho, símbolo da soberania branca sobre a minoria negra. Né? Ele era um símbolo de poder, um símbolo de ordem, um símbolo de ostentação. Tanto que, quando acontece a abolição, os negros, 4.000 escravizados da época, foram lá, tombaram o Pelourinho, quebraram ele e enterraram. Ficou enterrado durante 60 longos anos, a idade que eu tenho. Eu ainda sou mais velho, tenho 62. Né? Então fica enterrado até 1948, no século XX, quando a cidade completou 300 anos de existência, ela foi tombada como monumento nacional, e uma senhora chamada Ana Carolina, conhecida nos anais da nossa história como a Mãe Calu, né? A Mãe Calu foi a última ex-escravizada de Alcântara, que em 1948 ainda estava entre nós. Ela havia nascido em 1843. Portanto, na época, ela com 105 anos de idade, era cega, tinha cicatrizes que foi aceitada, e com essa idade ela fumava cachimbo, fazia pães e metia cachaça, e ela disse com todas as letras onde se encontrava o Pelourinho, até porque ela disse que ela ajudou a tombar, a quebrar e a enterrar aquela peste. O ressentimento pelo Pelourinho não era porque apanhava nele, e sim pelo que ele representava. Beleza?
Olha a gente aqui outra vez. Estamos aqui na Praça de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Inicialmente, gente, para informação de vocês, aqui existiu um cemitério de escravos. Aqui foi o primeiro cemitério da cidade e era um cemitério de escravizados. Tá? Quando começa a construção do cemitério atual, começa um processo de remoção de ossadas, né? E tiraram o que podiam tirar. A gente aposta que ainda tenha por aqui. Em seguida, o terreno é doado em definitivo para a construção da igreja dos negros. Aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que tem como hóspede, como inquilino ilustre, São Benedito. Por quê? Porque em frente a essa igreja acontece o segundo festejo de maior expressão cultural que nós temos, que é o festejo de São Benedito. São 4 dias e 4 noites de tambor de crioula, regada a muita cachaça, muita comida. Quem vem bater esses tambores são as comunidades quilombolas que nós temos aqui. Né? Essa festa, que é uma tradição fortíssima que nós temos aqui, cultuada especificamente pelos escravos da época, os escravizados, melhor dizendo. Ninguém nasce escravo, né? Então, são 4 noites de tambor de crioula que acontecem na lua cheia do mês de agosto. Ela se tornou uma festa móvel por conta do ciclo da lua. Por que a presença da lua? Porque os escravizados utilizavam a luz natural da lua para fazer acontecer o evento que era feito no meio da mata. Por que no meio da mata? Porque o tantã dos tambores incomodava os senhores brancos. Se sentiam incomodados com esse barulho. E hoje tudo quanto é branco quer bater e dançar tambor de crioula. Há um detalhe peculiar nessa igreja, que ela tem um galo lá em cima, que é o símbolo de Portugal. Ela fica conhecida carinhosamente aqui também como a Igreja do Galo, a Praça do Galo. Outro detalhe peculiar é em relação à Igreja do Carmo. Se por acaso a missa na Igreja do Carmo, que era a Igreja dos Brancos, começar às 7 da noite, aqui teria que começar às 7h10, 7h15 e tinha que terminar antes. Por quê? Os escravizados deixavam seus senhores lá na Igreja do Carmo e aproveitavam a condução, as carruagens, charretes, para vir assistir suas missas. No entanto, teriam que estar lá antes que encerrasse a de lá. Portanto, aqui era uma missa que começava depois e terminava antes. Era uma missa mais curta. Tá? Esse ano quase não aconteceu a festa do Divino, a festa do Benedito, por conta do trabalho e serviço aqui dessa praça, que acontece aqui. Então aconteceu fora da época, veio acontecer no mês de outubro. Né? E foi um período que causou muita polêmica, porque muitas pessoas queriam que o festejo fosse realizado em frente à Igreja do Carmo ou na Praça da Matriz, em frente à Igreja da Matriz. A nossa amiga aqui, a professora, esqueci o seu nome, Dona Maria do Carmo, ela teceu um comentário interessante a respeito da tradição dos negros em relação a essa igreja. Então seria incoerente levar o tambor de crioula para frente da Igreja do Carmo se eles, enquanto existentes, não tinham o direito de adentrar aquela igreja. Então isso vem ferir a chamada tradição, tá bom? Em seguida aqui, gente, nós vamos entrar nesta casa. Aqui vocês irão ter uma ideia, é a Casa de Cultura Aeroespacial, vocês vão ter uma ideia do que é o centro de lançamento de foguetes que nós temos aqui. Né? Foi uma surpresa que chegou aqui nos anos 80, causando um impacto culto social muito grande. Hoje é uma realidade. Eu mesmo fui funcionário deles 21 anos. Eu não queria, mas olha aí como é que faz. Diz que o hábito faz monge. Né? Então, eu tenho foto minha ali, eu vou mostrar para vocês. E que no primeiro lançamento do foguete, todos os funcionários sentaram no pé do foguete. Né? Então, aqui é o seguinte, aqui vocês vão ter uma ideia de como surgiu, por que Alcântara, qual o motivo que essa cidade recebeu, o objetivo recebeu esse lugar, esse projeto com uma dimensão desse tamanho. Né? Eles vão contar a vocês aqui que Alcântara está localizada a 2 graus abaixo da linha do Equador. Isso vem proporcionar uma economia gigantesca. Eu falo dessa forma diferente deles, então vou passar o feedback para vocês. São 2 graus abaixo da linha do Equador. Proporciona uma economia entre 30 a 40 em combustão sólida. Esse percentual transformado em dólares e euros é muito válido porque trata-se de milhões. Né? Onde é que consiste essa economia? Veja bem, levando em conta que lá em Natal, no Rio Grande do Norte, lá eles têm um centro, que é o centro de lançamento da barreira do inferno. Eles estão a 5 graus em relação à linha do Equador. Alcântara 2. Quando o foguete é lançado, o ponto X que foi calculado para o foguete atingir é chamado de apogeu. Então lá é o seguinte, o foguete é lançado em linha reta, para atingir o apogeu lá tem um efeito, que é chamado de efeito catapulta. Ele faz isso, que é exatamente tentando encontrar a linha do Equador, que é a referência de qualquer lançamento no mundo.
Em Alcântara, ela não tem o efeito catapulta. O foguete vai praticamente em linha reta, praticamente, porque estamos a 2 graus, né? Ele vai praticamente em linha reta e o sistema de rotação da Terra faz com que ele ganhe mais velocidade, né? Então, é por isso que essa questão da economia. O grande objetivo do centro seria pôr em órbita um satélite genuinamente brasileiro através do programa VLS, que é a sigla de Veículo Lançador de Satélites. É um veículo de 19 metros de extensão, tem 4 estágios, foram feitos 3 lançamentos frustrados, porque um dos estágios nunca funcionava, então saía meio tenso, tinha que ser destruído no céu, né? Em pleno ar, para não cair em lugar errado. O último seria no dia 4 de agosto de 2003. Né? E no dia 3, no dia anterior, os cientistas, os técnicos fazendo os últimos procedimentos, o lançamento no dia seguinte, quando o foguete explodiu, fazendo como vítima 21 pessoas. O projeto VLS parou, o centro não, eles continuam fazendo lançamento de pequeno porte, de sondas para estudo meteorológico. Na festa do Divino, no auge da festa, teve um lançamento aqui do sul-coreano, foi lindo o lançamento mais lindo da história do centro, não tinha uma nuvem branca no céu. Foi a primeira vez que a gente viu um foguete sumir na imensidão azul. Foi perfeito, perfeito, sabe? Porque lá quando eles lançam, a gente só vê a fumaceira, e o barulho, não dá para ver nada, entendeu? Então, atualmente lá tem uma comunidade remanescente de quilômetro, que é a comunidade Mamuna, que atualmente é a resistência desse projeto VLS. Eles ficam bem do lado. Então, o VLS parou o projeto. Por que isso? Porque as pessoas que sabiam montar o foguete e fazê-lo subir morreram. Então, estou esperando uma leva de engenheiros se formarem no ITA, que é o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, de forma a dar continuidade a esse projeto. Bom, gente, olha só, eu estou aqui dentro do museu que faz alusão à base de Alcântara, aqui em Alcântara. Eu não consegui autorização para que pudesse filmar eles, a explicação deles, porque para isso acontecer precisaria de uma autorização maior. Mas recebi autorização de poder fazer uma passagem aqui, fazer foto, fazer vídeo. E assim eu estou fazendo. Como você vê aqui de fundo, tem uma réplica de foguetes, né? Também tem prêmios aqui, ó, medalhas que eles receberam aqui em Alcântara. E eu estou tentando uma oportunidade de poder, quem sabe futuramente, ir lá na base. Mas hoje eu não consegui que eles falassem. Na oportunidade eu quero poder mostrar para você um lugar muito interessante, né? Que tem uns banners que as pessoas podem, que vêm visitar aqui, podem ter oportunidade, claro, de conhecer um pouco. E a gente vai nessa matéria detalhada sobre Alcântara, e hoje pela manhã, e agora à tarde você vai ter a oportunidade de ver também um pouquinho do que acontece aqui no museu, que trava a alusão a essa base de Alcântara, a base essa muito famosa aqui no estado do Maranhão, que sem dúvida nenhuma tem mudado a vida dos maranhenses. A gente sabe que essa base é de suma importância não só para o Brasil, mas também para outros países que estão investindo fortemente para que o trabalho aconteça no que tange a ciência e tecnologia, voltado na questão de lançamento de foguete aqui, em especial na cidade de Alcântara. É isso, não consegui que eles falassem, mas me autorizaram que eu fizesse essa passagem aqui dentro para que apareça na matéria, e assim eu estou fazendo, tá bom? A gente acompanha aqui mais informações dessa matéria.